Olá, queridos, paz de Cristo Jesus seja convosco. Obrigado a você que já está inscrito aqui no nosso canal e que dessa forma presta seu valoroso apoio ao projeto Tabernáculo e, consequentemente, à obra de Deus. Você sabe que a nossa empreitada, a nossa luta é a favor do reino de Deus, da evangelização, da edificação do corpo de Cristo, e da salvação de almas também. Desta feita, neste vídeo, nós vamos retomar o estudo sobre as cartas do Apocalipse, que foi o compromisso que nós firmamos aqui no canal. E dessa vez o nosso olhar, a nossa atenção vai se voltar para a carta à igreja em Tiatira, a quarta carta do Apocalipse. Nesta carta, nós encontramos o registro dela no Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. A carta inicia com a saudação de Jesus, como ele faz em todas as cartas. Ele saúda o pastor, que é o alvo primeiro da carta. Ela é extensiva à igreja, mas o alvo primeiro de Jesus é o pastor. Como a gente sabe, vem dizendo nesta série de estudo, Deus não fala com a igreja sem antes falar com o pastor. Afinal, ele é o anjo de Deus para a igreja. Pois bem, na saudação de Jesus, ele se apresenta como o Filho de Deus, versículo 18, aquele que tem olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. É importante a gente atentar para essa expressão bíblica, para essa apresentação de Jesus como tendo olhos como chama de fogo. Isso faz nos lembrar uma expressão de Paulo, quando ele fala no tribunal de Cristo, que as nossas obras serão submetidas a fogo. As obras que forem como prata, ouro e pedras preciosas brilharão, terão seu valor reconhecido, enquanto as que forem como palha, madeira e feno serão reduzidas a cinza. Portanto, fica aí o aviso, está aqui o aviso a todos nós. Cuidado com as suas obras, veja como você está trabalhando no reino de Deus ou para o reino de Deus, como você está edificando, como diz Paulo. Cuidado para que as suas obras não sejam como madeira, palha e feno, pois dessa forma elas não vão representar nada, ou melhor dizendo, não vão lhe render galardão algum, enquanto aqueles que trabalham com zelo, com a dedicação necessária, com o propósito verdadeiro, com a intenção verdadeira, esses terão as suas obras como ouro, prata e pedras preciosas e, consequentemente, terão da parte de Jesus um valioso, um precioso galardão. Em continuidade na carta, Jesus diz no versículo 19 que ele conhece as obras daquele pastor e, consequentemente, da igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. Aliás, e as tuas últimas obras foram mais numerosas que as primeiras. Ou seja, Jesus identificou um crescimento, uma ascensão no serviço, no ministério deste pastor e também pode-se dizer na igreja. Há aqui uma ascensão, ou seja, além de conhecer o que a gente faz, desde o que é visto pelos homens, até a intenção com que fazemos, além de mostrar que conhece tudo isso, Jesus identificou um crescimento, um avanço, uma ascensão no serviço desse pastor. Versículo 20, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Observe que ele não deixa de elogiar
este obreiro pelo seu crescimento, porém o fato de elogiá-lo também não impediu, não fez com que Jesus encobrisse a sua falha, inclusive aqui uma falha gravíssima, a tolerância, a conivência, a falsa profetisa Jezabel. Portanto, um feito prodigioso, uma boa obra, não compensa um pecado ou um deslize cometido. Há quem pense, não, eu fiz muito, ou fulano de tal fez muito, então por isso ou por aquilo vale a pena ignorar ou passar a mão por cima. Esse pensamento certamente não é o pensamento de Jesus, ou esse pensamento não será aprovado por Jesus. O pastor cresceu, avançou? Sim. Porém, isso não impediu Jesus de repreendê-lo quanto à conivência com a falsa profetisa chamada Jezabel, que, aliás, como a gente observa aqui, é claro, não é a Jezabel de Acabe, aqui é uma outra mulher cujo nome é semelhante, há uma coincidência, né, de nome. E, em continuidade, Jesus passa a se referir ao ministério desastroso, destrutivo, corrosivo desta mulher no seio da igreja, com a tolerância ou a conivência do pastor de Tiatira. Isso já de antemão deixa para nós a lição de que os falsos obreiros não têm espaço na igreja se não houver a tolerância ou a conivência, melhor dizendo, do líder da igreja, do pastor da igreja. Eles não vão ter espaço se não houver essa tolerância. É válido observar que do versículo 20 até o 24, ao longo quase de toda a carta, a ênfase é dada aos maus feitos de Jezabel. Isto também nos traz uma lição que a sorte dos que toleram o pecado, os falsos obreiros, é ser ofuscado por eles. A carta é dirigida à igreja e tem como personagem principal o pastor, mas a ênfase maior é dada ao estrago que essa falsa profetisa fez, ofuscando a atenção que poderia ou que deveria ser dada ao pastor desta igreja. Portanto, aqueles que permitem, aqueles que toleram os falsos obreiros prejudicarem o santo rebanho, uma das suas pagas é ser ofuscado por esses falsos obreiros. Jesus disse àquele pastor, como dissemos no versículo 20, tenho, porém, contra ti, ou seja, a tolerância dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, aos falsos obreiros não passará, não ficará sem a devida paga. Tolerar falso obreiro, tolerar aqueles que predicam o santo rebanho é um erro gravíssimo e que Jesus não vai deixar passar sem a devida paga, sem a devida responsabilidade. Uma falta de cuidado dessa gravidade com o santo rebanho não ficará sem a devida paga. Jesus exorta Jezabel, diz que ela teve tempo para se arrepender, porém não quis se arrepender, ou seja, até os mais cruéis obreiros, até os piores homens que a terra já conheceu, assim como Jezabel teve, eles também tiveram oportunidade para se arrepender, o que mostra que o juízo divino é perfeito, é justo. Deus não pune o homem, não pune o pecador sem antes ofertá-lo a chance de se arrepender. Infelizmente, Jezabel não quis essa oportunidade, rejeitou essa oportunidade. Por isso recebeu a justa paga pelas suas más obras, pelos seus maus feitos, pelos danos gravíssimos que causou ao santo rebanho, embora contasse com a conivência do pastor de Tiatira, e que também nos ensina que Jesus sabe com precisão a devida responsabilidade de cada um em relação aos seus maus feitos e ao seu envolvimento com o pecado. Não adianta
culpar ou tentar atribuir a ou B uma culpa que é sua, pois isso não vai ter qualquer importância ou qualquer valor diante de Jesus. Ele tem olhos de fogo, ou seja, ele tem capacidade para avaliar e separar a boa das más obras, e ele sabe, como a carta vai dizer aqui no fim, ele sonda os rins, sonda os corações, conhece as intenções mais profundas do coração humano. Então, alegar, apresentar qualquer desculpa sem fundamento não vai adiantar, ou tentar atribuir a terceiros, a outros, a culpa que é sua também não vai ter qualquer proveito ou qualquer benefício para quem assim procede. Jesus mostra a sentença a Jezabel, repreende aquele pastor e também o responsabiliza por sua conivência, e também se refere àqueles que seguiram Jezabel. Dá a eles a sentença devida e mostra a mesma oportunidade de arrependimento aos que seguiram Jezabel. Enquanto exorta os seguidores de Jezabel, Jesus mostra, ao contrário do que aquele pastor ignorou, que os ensinos de Jezabel levavam às coisas profundas de Satanás, como diz aqui o texto no versículo 24. O que mostra que um falso obreiro, ele não tem outra inspiração se não vier do maligno. A palavra de Deus é confiada a quem ele chama. Deus não confia a sua palavra a um obreiro ilegal ou que não foi chamado por ele. Portanto, resta aos falsos obreiros a sorte de contar com a infeliz, com a destruidora, com a perniciosa inspiração maligna. Portanto, um falso obreiro não tem nada de bom para oferecer à igreja e não pode fazer qualquer bem à igreja, pois a sua inspiração não vem da parte de Deus ou não vem de Deus. O texto diz que Jezabel se declarava, profetiza, versículo 20. Um obreiro verdadeiro não se declara obreiro. Um obreiro chamado por Deus não tem essa prática. Quem Deus chamou não precisa dizer que foi chamado. Todo mundo vai notar, todo mundo percebe um obreiro chamado por Deus. A unção é notória, é inequívoca sobre a vida dele. E além disso, além de ser notória, um obreiro chamado por Deus tem a humildade e o temor para não se apresentar, para não se oferecer, pois ele não precisa disso. É Deus quem fala por ele, é Deus que responde por ele. Portanto, quem se diz obreiro é porque não foi chamado por Deus e não é um obreiro verdadeiro. Era essa a prática de Jezabel, é essa a prática dos falsos obreiros. A carta termina, depois de alertar o pastor da sua conivência perigosíssima, extremamente danosa, e de alertar a Jezabel dos seus maus feitos e lhe mostrar a sentença divina, a carta encerra com uma poderosa promessa aos fiéis, que, aliás, vale ressaltar que, apesar dos estragos causados por Jezabel, da indução que ela fazia aos crentes para se prostituírem, para participar de coisas sacrificadas a ídolos, e, consequentemente, como a carta diz, levar às profundezas de Satanás, aos ensinos destruidores do maligno, apesar de todo esse estrago causado na igreja em Tiatira, Jesus ressalta que aos que vencerem, ou aos que não se deixaram levar pelos falsos ensinos de Jezabel, ele não vai pôr outra carga, ou seja, ele não vai exigir além disto, e faz a estes uma promessa poderosa. Aqui vale destacar, é importante notarmos que, apesar de todo o estrago causado por Jezabel, havia em Tiatira um remanescente fiel. Esta maravilhosa observação, este fato glorioso, deixa para nós a lição de que aconteça o que acontecer, seja qual for o cenário, seja o mais tenebroso cenário, sempre haverá
um remanescente fiel. Sempre haverá os que não se dobram diante das ofertas do inimigo, os que não cedem aos falsos obreiros, os que não se deixam enredar pelas heresias, antes permanecem fiéis a Cristo e a sua palavra. O versículo 26 diz: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, por mais que os falsos obreiros tenham espaço na igreja, por mais que as heresias invadam as igrejas, isso vale ressaltar novamente, só se dá com a tolerância, com a conivência dos líderes da igreja. Mesmo com essa conivência destruidora, sempre haverá um remanescente fiel. Assim como Jesus prometeu, as portas do inferno, os poderes do Hades, os poderes da morte, os poderes das trevas, não prevalecerão contra a igreja. A igreja é imbatível, a igreja está sobre a promessa infalível de Jesus, de que ela vencerá, de que ela chegará do outro lado, de que ela comparecerá diante de Cristo para receber o galardão dado ao vencedor. A promessa de Jesus, inclusive, é, como dissemos, impressionante e poderosa. O texto bíblico diz que, além da autoridade sobre as nações, versículo 27, diz que com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Há quem veja aqui uma referência ao governo de Cristo durante o milênio e que, consequentemente, estes vencedores participarão desse governo e receberão, como diz o texto bíblico, da parte de Jesus autoridade para reger as nações. Terão parte no governo de Cristo sobre as nações. Versículo 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, Jesus está prometendo aqui aos vencedores, aqueles que rejeitam os falsos ensinos, aqueles que não vão após os falsos obreiros, esses terão a estrela da manhã. Para alguns estudiosos, esta é uma referência à estrela da manhã, ao próprio Cristo, e, consequentemente, seria a promessa da vida eterna aos vencedores. De sorte que não há qualquer sombra de dúvida, nem de longe se pode comparar a sorte dos que permanecem em Cristo, fiéis à sua palavra, fiéis a Ele e à sua palavra, da sorte daqueles que se deixam levar pelos falsos obreiros, pelas Jezabéis do nosso tempo. Portanto, querido, você que está ouvindo este vídeo, em hipótese alguma, abandone a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus pelos falsos ensinos, troque a liderança de Cristo pelos falsos obreiros, pois a promessa é grandiosa, é impressionante, é gloriosa e, sobretudo, não vai falhar, não faltará, se cumprirá fielmente, e bem-aventurados são estes que permanecerem, assim como disse Jesus. Um abraço e até o próximo, se Deus assim nos permitir.